Olá, você que está conosco e você que acompanha o Programa Eureka. O Programa Eureka é uma produção que há 19 anos está no ar, 19 anos, Instituto Educacional Eureka. Um sonho de professores que brotou a partir de uma situação não muito agradável, que é o fechamento de um curso preparatório para o vestibular, e aquilo nos fez buscar outros horizontes. Desses horizontes vieram os programas de rádio, até chegarem os programas de televisão. E 19 anos depois, a equipe está aqui composta. Eu quero hoje saudar especialmente um dos diretores da rede pública do Estado do Paraná, que está aqui hoje nos visitando e inaugurando a série Fala Diretor. Essa série é uma homenagem ao trabalho competentíssimo que diretores, diretoras, que profissionais da educação têm feito nas escolas paranaenses. Por isso eu quero saudar o professor Luciano, quero cumprimentá-lo aqui e dizer muito bem-vindo ao Programa Eureka, nobre amigo. Muito obrigado, Marlos, agradeço o convite. Obrigado, professor Oswaldo também, colega. Trabalhamos juntos lá no Colégio Padre Cláudio Morelli, no bairro de Umbará. Agradeço o convite, fico muito honrado em receber a tua visita no colégio todas as vezes que você vem falar sobre redação, sobre o Enem, e é o que move hoje muitos adolescentes para o futuro, que não é mais um futuro, é um presente. Necessário. Quem nos acompanha é nosso companheiro, os associados do programa, que é o professor Oswaldo Siqueira, a quem eu quero saudar. E hoje foi uma homenagem também trazer o professor Oswaldo, porque ele lecionou naquela casa. E quando alguns anos, lá se vão alguns anos, eu havia dito para a equipe, olha, eu visitarei o Padre Cláudio Morelli, o Colégio Estadual Padre Cláudio Morelli. Imediatamente o professor Oswaldo se manifestou, disse, eu conheço a casa, eu gosto daquela casa e tudo mais. Uma série de elogios àquele colégio, né, Exato. professor Oswaldo? Para mim é uma das honras que eu tenho até hoje ter estado lá como professor, ter participado daquele colégio. Então quero mandar um abraço a todo mundo em Umbará, né? Todo mundo no Padre Cláudio Morelli, a Rosi, né? Que no meu tempo foi, antes do Luciano, foi a diretora. Um grande abraço a Faz ela. tempo, professor Foi Oswaldo. Uma das pessoas que muito me ensinou a ser professor, que muito me fez e compreender a importância, né, da nossa posição enquanto professores, do que nós representamos em termos de professores como alunos. Então, um grande abração para ela, né, e para todos lá de maneira geral. O abraço. E isso nos dá uma responsabilidade de continuidade de um trabalho árduo, grande, né, da Rosi, da professora Jean-Marie, que foi antecessora a ela, e que encaminharam o colégio nos bons trilhos. Então a gente tem uma carga de responsabilidade grande. Né? E eu gostaria de dizer até que, né, o meu mestrado, o meu trabalho de dissertação foi justamente sobre o Colégio Padre Cláudio Morelli, né? E como lá pode-se perceber a construção de uma identidade local a partir do colégio, né? A partir da cultura escolar estabelecida no colégio, como se constrói a identidade da região, daqueles moradores da região. E eu acho que esse é um ponto fundamental para começar essa conversa, né? Justamente. Sobre a construção da identidade. O professor Luciano gentilmente nos favoreceu com várias imagens, ele vai comentá-las uma a uma, um pouquinho da história. O professor Luciano assumiu a direção do Colégio Padre Cláudio Morelli e é um privilégio porque as fotos vão de ilustrar um pouco dessa história maravilhosa, o passado e também o presente. Luciano, por favor, conta para nós, conta para o nosso telespectador. Então, o Colégio Padre Cláudio Morelli, ele tem uma referência histórica em Curitiba por ser um dos colégios mais antigos de Curitiba, né? A história de educação que nós temos lá no Umbará, ela começa em 1913, quando o Padre Cláudio Morelli chega... 110 anos, 110 anos. Quando o Padre Cláudio Morelli chega como missionário escalabriniano, né? Para cuidar dos migrantes italianos que estavam habitando ali e se fortalecendo ali. E viu a necessidade de ensinar, escrever, ler, porque os moradores estavam vendo, estavam sendo passados para trás em algumas situações, o que faltava isso para si mesmos e para os próprios filhos. E iniciou numa casinha, inclusive uma das imagens que a gente tem... Vamos pedir ao nosso super Edu? Exatamente. A segunda imagem, se possível. A segunda, Edu, por favor. Essa imagem, maravilha. que é a referência histórica, né, que a gente tem documental dessa primeira casa que foi inaugurada pelo Padre Cláudio Morelli
Isso lá em 1913, então essa imagem provavelmente, se não me engano, é de 14, 15 ou 16. As professoras que davam aula, elas vinham e ficavam uma semana lá, ou às vezes 2 semanas lá, porque não conseguiam voltar para casa. Eram professoras que vinham aqui do centro da cidade ou que moravam nos bairros mais centrais e Ficavam na casa das pessoas da região. E ficavam morando, né, habitando na casa das pessoas. Chama a atenção o uniforme. Imediatamente eu pensei em Tempo da Camisolinha, do Mário de Andrade. Não, mas é isso, é um conto do Mário, né? Exatamente, Tempo da Camisolinha. E me lembrou também um outro conto, Brás, Bexiga e Barra Funda, exatamente sobre esse período, claro que ali dos italianinhos vivendo nos bairros tradicionais de São Paulo, mas era exatamente essa configuração. É possível ver, né, Luciano, as crianças mais novas e também as crianças com um pouco mais de idade ali no fundo. Sim, que eu ia comentar, eram turmas multisseriadas. Exatamente, cada fila era uma série. Ele construiu essa casa que hoje já não existe, nos fundos da igreja antiga de Umbará, né? E era um multisseriado, e no fundo da sala havia um palco, então para apresentações, então ele já tinha um arrojo educacional pensado. A primeira imagem que nós vimos, eu pedi ao nosso super Eduardo, nosso diretor, isso, interessante. Essa imagem já é uma imagem já do prédio que foi construído em 1954. Esse prédio é o que existe até hoje lá, né? Mas a locomoção está bem ali, o transporte escolar. O transporte escolar. Que hoje é chamado de prédio velho. De prédio velho, hoje é prédio velho. Não, mas é fascinante pensar nisso, né? Que é o transporte escolar, justamente, temos ali os alunos indo para a escola, chegando à escola naquele momento. Fascinante. Sim, porque Umbará também tem isso, né? É um dos maiores bairros de Curitiba, se não o maior, né? A nossa área de abrangência, né, territorial, geográfica, de acompanhar as famílias, é uma área extensa. Sim. Nós hoje temos lá 8 linhas de transporte escolar. Barbaridade. Então, para as escolas que têm transporte escolar, sabe que o transporte escolar é uma escola à parte, praticamente. Porque dá um trabalho árduo, grande, de controlar isso, de organizar. Ali tem outra imagem agora, Luciano. Ali já quando, idos dos anos 60, 70, quando os alunos faziam as suas formaturas, a primeira Eucaristia, e o colégio sempre foi vinculado à paróquia. Tentando reconhecer o professor Oswaldo ali, é um pouquinho difícil. O Oswaldo é da turma anterior. O Oswaldo é da turma anterior. Não, por favor, eu quero ressaltar aqui que isto é um complô contra mim, tá? Eu iria nascer muito tempo depois. Mas poderia ser daquela. Não poderia. Poderia ser daquela. Só um complô contra mim. E as irmãs que direcionavam o Colégio Padre Cláudio Morelli na época, elas tinham uma preocupação muito interessante. A irmã Ângela, que foi uma das primeiras diretoras, ela veio da Argentina com o propósito de fazer o colégio como um centro de pesquisa científica. Eles instalaram que visão maravilhosa, né, Oswaldo? Pensa nisso. Olha o que o Luciano está dizendo, 54. Nós estamos falando de uma situação que é visão de pesquisa. É o tripé. Ensino, pesquisa e extensão. É o tripé acadêmico. E fizeram lá um centro de empalhamento, de empalhar animais. Então, uma espécie de taxidermização. Isso, exatamente. É o termo. E até um tempo atrás, a gente tinha alguns resquícios desses animais que estavam empalhados lá. Que ficavam na sala de ciências. Que ficavam na sala antiga de ciência. E, enfim, a ideia, a proposta era fazer, na época, em 50, 54, 60, todo o quadrado de construção, né? Mas aí não deu, porque eles achavam que a quantidade de população ali era pequena para isso. No início funcionava em semi-internato. Aí, me permita, só foi uma visão equivocada. Porque hoje eles diriam assim, não, hoje tem uma população enorme. Crescendo. Né? Tanto é que tem muitos colégios por ali agora. Crescendo. Ainda, se você for comparar com outras regiões de Curitiba, a população da região de Umbará, Fazenda Rio Grande, que também é o entorno, é uma população crescente. Crescente, perfeito. E a perspectiva de aumento ainda existe, né? Enquanto outras regiões já tem queda. Uma estabilização. Uma estabilização ou queda. Aí, o interessante é, quando as irmãs vêm para coordenar o colégio, direcionar o colégio, vêm com essa intenção de fazer pesquisa, tem a parte religiosa, espiritual e pastoral, né? As irmãs, durante muitos anos que cuidaram do colégio,
elas cuidaram não só parte dos estudantes, mas também do entorno, então atender meninas que estavam em situação de risco na década de 70, 80. Então havia a pastoral familiar, a pastoral de batismo, pastoral em relação à questão alimentar, da saúde. Hoje, por exemplo, está sendo construída uma unidade de saúde lá, uma nova unidade de saúde. Nós estamos lutando para que seja um dos nomes das irmãs que cuidaram da saúde da população lá. Sim. Então, houve sempre essa preocupação da educação ligada com a comunidade. E esse prédio foi construído pelas mãos da própria comunidade. Então, que beleza, né? os dois engenheiros, vamos dizer assim, que desenharam o projeto eram analfabetos. Mas analfabetos na escrita, porém com essa alfabetização maravilhosa. E a estrutura do prédio lá ainda se mantém, né? Foi feita uma revitalização há uns anos atrás, mas a estrutura está mantida. É a mesma. Né? Nós veremos exatamente, olha lá. A gente está tentando manter a estrutura histórica, né? O prédio não é tombado, mas a parte do terreno lá, por conta da importância histórica, a igreja tombada. Então a gente tem esse vínculo com a comunidade ainda muito forte. E hoje, essa é a imagem da frente, né? Essa imagem, para quem está nos acompanhando no programa Eureka, é exatamente quem chega ali, né, para o seu veículo por ali, e já tem essa entrada. Essa ali é a entrada do colégio. E uma coisa que eu vou comentar, que logo comecei a trabalhar lá, que me chamou muita atenção, Marlos, que eu achava muito legal, era que os professores haviam sido alunos. Sim, né? Que é o meu caso. Os professores haviam sido alunos e, às vezes, os pais deles haviam sido também. Então, havia uma quantidade, um apego à escola, à região, que era realmente impressionante. Ainda a gente tem lá muitos professores, que também é o meu caso. Estudei lá na década de 80, meu pai estudou ali, meu avô estudou não nesse prédio, no prédio mais antigo. Ajudaram a construção, né? Um dos meus avós também ajudou a construir aí. Então a gente tem uma história de vínculo umbilical. Eu entendo isso quando eu digo sempre que eu admiro profundamente o Estadual do Paraná, porque eu fui aluno daquela casa. Então eu ali vivi e depois retornar como professor é uma grande honra. Então é bem esse privilégio. Ali tem o Marlos falando, né? Fiz questão de colocar algumas imagens na sua visita. Agradeço ali, ali é o Marlos falando, viu? Já proseando com a garotada. E você sabe que lá agora existe alunos que pedem, né? Quando que volta? Quando que tem? Então os alunos de segundo ano, muitos já estão na expectativa do próximo ano. E falando de expectativa, temos que fechar esse bloco. Você está conosco, está com o programa Eureka e com as imagens do Colégio Estadual Padre Cláudio Morelli, segundo bloco, o professor Luciano, nosso diretor, no quadro, na série especial Fala Diretor. Daqui a pouquinho ele vai falar um pouco mais sobre o perfil dos alunos que vêm, de onde vêm os alunos que são hoje, que estão conosco no Padre Cláudio Morelli. O professor Oswaldo nos acompanha e você está com o programa Eureka. Intervalo é breve, intervalo cultural. Daqui a pouquinho voltamos para o segundo bloco do Eureka de hoje. Não perca! Olá você, voltou rapidinho, hein? Eureka no ar, segundo bloco, série Fala Diretor. Você está com o programa Eureka, 19 anos em favor da educação brasileira, 19 anos nessa trilha, nessa caminhada. E não perca, hein? Preparação especial para o Exame Nacional do Ensino Médio neste ano de 2023. Preparação para os vestibulares, vestibular da UFPR, vestibular da UTFPR. Você encontra onde? Aqui, nesse espaço no programa Eureka. Série Fala Diretor com o professor Luciano, a quem saúdo e transmita, por favor, professor Luciano, um abraço especial a todos os colegas docentes, as colegas docentes que militam diariamente no Cláudio Morelli e também, é claro, a garotada sobre quem você vai falar um pouquinho, não é, professor Oswaldo? Exatamente. Um abraço aos professores. Um pouco do público, né? Que a escola alcança. Eu que conheci um pouco desse público, né? E que, como eu disse, uma coisa que me envolvia muito era ver como a comunidade estava dentro do colégio e sempre esteve dentro do colégio. No Colégio Padre Cláudio Morelli, a gente tem já uma tradição que a gente precisa manter, que é um dos pilares, dos princípios lá, é que o vínculo com a família não pode ser rompido. Então a gente precisa da presença dos pais, receita de sucesso. Sempre, desde o ato da matrícula. E a gente não abre mão disso, porque a gente entende que se vamos matricular nosso filho na escola, a gente precisa saber que escola, como que funciona, quais são as regras, né? Então,
desde o ato da matrícula, do acompanhamento com o boletim, da conversa com a pedagogia, da conversa com os professores, esse vínculo é fundamental para que a gente tenha melhor resultado, segurança, né? Então isso facilita muito o trabalho e evita muitos problemas. O público, né, os alunos, né, os estudantes, são da região, né, do bairro do Umbará, redondezas próximas ali, Bairro Novo, né, Pinheirinho. Agora a gente está com alguns alunos que também moram nessas redondezas. Da classe A, economicamente falando, a classe E. Então a gente tem um público heterogêneo, economicamente e culturalmente, também politicamente, bem heterogêneo. Nós temos também uma decisão pedagógica de ter o fluxo de alunos do ensino fundamental e médio, tanto no turno da manhã quanto no turno da tarde. Certo. Então temos o médio e o fundamental nos 2 turnos. A gente entende que essa relação dos maiores com os menores também facilita muita coisa. E você tem visto que funciona bem? Funciona Luciano? bem essa dinâmica. Ela tem que ser administrada, né? Ela precisa tem ser que regulada. ser O tempo regulada, todo. exatamente. Precisa ser regulada e administrada, mas a gente percebe que quando os dos 6º anos estão chegando, eles já estão encontrando os maiores ali, então há algo de respeito, algo de, opa, estou chegando numa escola que eu preciso me adequar a ela. E a gente entende que facilita muito isso. Claro, os maiores são orientados a respeitar os menores, isso tem acontecido, né? A escola sofre dos problemas que todas as escolas estaduais vêm sofrendo, né? As escolas públicas, digo, não necessariamente as estaduais, mas as escolas públicas, em relação à questão de aprendizado, por conta da pandemia, algumas questões relacionadas à violência, né? Aos jovens hoje com a situação da depressão, da ansiedade, E da necessidade de trabalhar. Da necessidade de trabalhar. Então a gente vem enfrentando esses desafios que são comuns às escolas públicas, e essa relação com a família, com a comunidade, facilita e muito, né? O cadastro de espera de vagas no colégio é sempre grande. recheado. Interessante isso, né, Oswaldo? Imaginar que as pessoas buscam, há várias opções, e muitas escolas públicas demonstram isso pela organização, e eu fico muito feliz, eu me sinto privilegiado nesse ano de 2023, por percorrer escolas, né? Nesse momento eu já visitei mais de 80 colégios. Então eles me perguntaram em todos os cantos da cidade de Curitiba, e depois, segundo semestre, vamos para outras cidades também, outras 28 cidades, mas eu me sinto privilegiado. E todas as vezes, Luciano, que fui até o Cláudio Morelli, sempre a sensação é de uma escola muito organizada e muito correta em relação aos alunos. A última vez que estivemos lá, nesse ano, eu lembro da refeição, o povo indo para a refeição, tudo muito organizado, e a qualidade da refeição na escola pública. Inúmeras vezes, Oswaldo, o cheiro é agradável e a qualidade do alimento. Eu lembro recentemente, numa escola em que eu estive, que eles estavam servindo uma sopa de feijão, meu amigo, mas que vontade! E ficou desagradável porque eu tinha que sair de uma turma para ir para outra, mas naquele intervalo, professor, não quer uma sopinha de feijão? Puxa vida! E aqui vai o meu elogio às senhoras da cozinha do Padre Cláudio Morelli, que eu ainda me lembro quando almoçava lá de um turno para outro, e olha, meu amigo, passava muito bem. Isso é algo que a gente tem que ressaltar. A alimentação lá no colégio, ela é muito bem pensada. Sim. Hoje, a alimentação escolar é um assunto sério. Né? Seríssimo. Não é simplesmente chegar e fazer comida. Não. É pensar a comida. O próprio público exige, né? Eu quero como... Então, hoje nós temos refeição, em média, a gente está servindo hoje 800 refeições diárias. Diárias, impressionante isso. Salgada, Que tal, a Oswaldo? refeição salgada, com carne, sempre, Sim. todo dia carne, todo dia tem. E a refeição doce, a sobremesa. Tem sobremesa? Isso é maravilhoso. Exato. Então, Acha por que o Oswaldo se fazia bem? come-se bem.
come-se bem. Tem dias que eu vou para a escola para comer. Né? Está lá. Não vou para trabalhar, eu vou para comer. Para experimentar, tem que experimentar. O pessoal da cozinha trabalha arduamente, o pessoal da limpeza trabalha arduamente. Sim, porque as instalações são grandes, como nós vimos, as instalações são grandes. O espaço de escola é um espaço considerável, né? Então a gente precisa de muita mão de obra para ajudar. Hoje, um dos desafios que todas as escolas públicas estão passando, é um desafio positivo, eu diria, é essa questão da mediação entre as telas, os números e a pessoa, né? As pessoas, o humano que está ali. Então, eu acho que hoje o grande desafio das escolas é esse. É como coordenar o aprendizado, o ser humano, os mecanismos tecnológicos que estão sendo colocados nas escolas, que isso é uma benfeitoria muito interessante, e, ao mesmo tempo, garantir segurança. É um mix de novidades que a gente vem vivendo e que a gente está se adequando ao longo do tempo. A importância desse espaço, você sabe, Luciano, você há muitos anos nos acompanha. Nós nascemos por conta de uma crítica que fizemos naquela época pela extinção de um pré-vestibular no Colégio Estadual do Paraná. Isso motivou uma mobilização e eu fui afastado da escola e depois levado para a TV Educativa. E lá nasceu o programa Eureka, junto com os companheiros que estão até hoje. Oswaldo é um deles e a equipe que está conosco nesses 19 anos. Mas, curiosamente, nesse período todo de projeto Eureka, o que nós entendemos? A relevância de que a escola mostra a sua face. Porque as pessoas ficam muitas vezes querendo saber, mas como é que são as escolas? Ou muitas vezes a escola só é vista quando existe uma tragédia. Tem tragédia, dá-lhe mostrar a escola. Mas esse cotidiano, como ele acaba de dizer, para você que está nos acompanhando, 800 refeições por dia, você tem ideia do que é isso? É um restaurante funcionando. Só que não é um restaurante, é uma escola. Isso. Que também precisa apoiar nutricionalmente essa garotada que vai para lá. Eu diria que tem restaurantes que não fornecem. Não fornecem. Então, isso é um espetáculo. A gente consegue hoje no colégio, né, uma dinâmica de trabalho que está sendo bem interessante, às vezes até desgastante, porque esse trabalho demanda empenho. Sim. Então nós temos projetos hoje em andamento lá que estão sendo visíveis a olhos nus e pela mídia em geral. Nós temos projetos de robótica que estão sendo ganhando prêmios, né? Que beleza. Competindo com escolas particulares, indo para etapas internacionais. Nós temos professores lá empenhados com pesquisa científica, né? Fazendo já projetos de pesquisa científica para iniciar o estudante na pesquisa científica. Então, o laboratório de ciência que nós inauguramos esse ano. Sobre a sala, essa sala de ciências, né? Eu gostaria de comentar que tive a honra de ser convidado para a inauguração da sala. Uma sala belíssima, né? Que, olha, tem colégio particular que não tem aquela sala, muito bem construída, muito bem pensada, e que, né, uma sala que teve seu nome em homenagem a uma das professoras do Colégio Padre Cláudio Morelli, né, que faleceu recentemente, tristemente faleceu recentemente, que foi a professora Elisângela Cristina Bosa, né, de quem vocês deram o nome da sala. Professora do colégio, estudou no colégio, os pais também, né, com quem também tive a grata satisfação de dividir a direção auxiliar à época de 2012 e 2013. E hoje temos um laboratório de ciências novo, equipado, né? E está em funcionamento com esses projetos de iniciação científica. Hoje nós temos na escola vários professores envolvidos em trazer temas atuais, palestras com pessoas da área da ciência, da área da educação, da área da segurança. E a gente tem essa preocupação de fazer com os alunos, mas também com os professores e com os funcionários. Claro. Então, a gente já tem também, na questão da gestão da escola, essa preocupação de, nos momentos de formação, incrementar os materiais que são fornecidos pela mantenedora, pela secretaria, trazendo sempre pessoas que tenham algo a contribuir.
E tem sido bom, né? Tem sido momentos interessantes de formação, onde a gente pode refletir temas da área da educação, da área da segurança, da área da saúde mental, né? Que são hoje de grande bem valia. caros. A nós resta, professor Luciano, transmitir os parabéns da equipe Eureka a vocês. Essa parceria que mantemos anualmente, a nossa privilégio dessa visita com vocês para falarmos sobre redação, para incentivarmos as inscrições do Exame Nacional, para incentivarmos as inscrições para o concurso vestibular, os concursos vestibulares diversos e para a promoção do acesso ao ensino superior. Nós nascemos para isso, né, Oswaldo? Exatamente. O programa Eureka nasceu para isso, ele existe para isso. É sempre imaginar que a universidade é para todos. Certa ocasião, alguma pessoa com uma dificuldade de compreensão disse que nem todos devem ter direito à universidade. Isso é uma falácia. Todos têm direito à universidade, todos têm direito ao ensino superior. Se quer ir ou não, é uma opção. O direito é igual para todos. Mas a educação de qualidade está disponível para todos, não importa quem seja. Educação para todos, esse é o incentivo maior, né? Eu agradeço essa parceria, renovo minha estima de continuidade do projeto, do programa, porque isso faz diferença. Faz diferença para nós, professores, porque nós acompanhamos isso, a gente se identifica com essa trajetória. A gente tem parcerias que incentivam os estudantes, mas incentivam também os docentes. Então, a gente não pode perder isso. É por aí. Obrigado, professor Luciano. Eu que agradeço. Professor Oswaldo, obrigado na Oswaldo, retaguarda. E muito obrigado a você, Vamos juntos, nosso amigo. telespectador, nossa telespectadora que esteve com o programa Eureka na série Fala Diretor, Fala Diretora. Semana que vem tem mais nesta série, uma vez por semana, esse papo gostoso, essa conversa mostrando as nossas escolas, os nossos colégios públicos. E talvez alguma escola particular diga assim, mas e quando é que vai ser a vez da escola particular? Sempre é a vez da escola particular em sintonia com a escola pública. Quanto melhor for a escola pública, melhor será a escola particular. Então essa é uma premissa simples, não há uma competição aqui. Todos nós somos pela educação. E você sabe disso, diretor, diretora de uma escola particular de ensino, que é muito importante para o nosso país também. Mas aqui é um espaço da escola pública. Muito obrigado e até a próxima. Oswaldo, valeu. Abração. Fique conosco.